2018 foi um ano intenso em atividades para as igrejas do Copic. Das muitas levadas a cabo, trazemos hoje até vós, em modo de retrospectiva, 4 momentos marcantes. O início do ano começou com o terceiro encontro da Rede Lusófona Anglicana, que teve lugar em janeiro, na cidade do Porto. Um tempo de partilha e aprofundamento das relações entre as igrejas de língua portuguesa. A Rede Lusófona da Comunhão Anglicana é constituída por aquelas igrejas anglicanas ou dioceses que, no contexto da Comunhão Anglicana a que pertencem, falam o português. Estamos a referir à Igreja Anglicana em Moçambique, em Angola, em Portugal e também no Brasil. E, portanto, uma rede é, no contexto da Comunhão Anglicana, é um instrumento, um meio de unir essas diferentes realidades que se identificam pela pertença a uma mesma comunhão, uma mesma família eclesial e que também, naturalmente, se identificam pelo uso de uma mesma língua. Portanto, uma rede é um instrumento de comunhão e, neste caso, a Rede Lusófona da Comunhão Anglicana está a realizar o seu terceiro encontro e visa, com este encontro e com outras atividades, uma partilha espiritual de recursos também humanos e materiais, de forma a que essas igrejas anglicanas lusófonas possam contribuir melhor para a missão da Igreja. Ainda no mesmo mês de janeiro, na cidade de Lisboa, teve lugar as terceiras jornadas de cristianismo contemporâneo, com o tema Robert Calley. Com a participação de especialistas vindos do Brasil, as jornadas foram uma oportunidade para lembrar e celebrar um dos pioneiros do protestantismo em Portugal e no Brasil. Robert Calley é uma figura atualmente mítica do protestantismo português. Ele, de facto, não tinha a intenção de ir para a Madeira, mas foi forçado a parar na Madeira por uma questão de saúde da mulher, que era uma pessoa doente. Posteriormente foi concluir a equivalência à sua habilitação de médico, porque ele não era médico de acordo com a lei portuguesa, mas de acordo com a lei escocesa, ele era da Escócia. Apaixonou-se pela Madeira e começou a fazer um trabalho de ajuda social a populações muito carenciadas. Ao mesmo tempo ele ia transmitindo a mensagem da Bíblia e em pouco tempo tinha um grupo enorme de pessoas que o seguiam. Felizmente isto não continuou por muito tempo, porque às tantas as autoridades religiosas e obviamente também oficiais da Madeira desenvolveram um processo de perseguição que determinou que muitos madeirenses tivessem saído da Madeira, primeiro para Trinidad e Tobago, chegaram ao Havaí e posteriormente foram para Springfield, nos Estados Unidos. No mês de outubro, a Igreja e Escola do Torne, na cidade de Vila Nova de Gaia, celebraram 150 anos de existência. Um tempo de celebração e de afirmação do renovado compromisso para o futuro. É um momento de uma imensa alegria e nos sentimos muito privilegiados por nos ter calhado a nós, a nossa geração, estar a celebrar 150 anos de um legado, de uma obra, de uma história tão rica e tão profunda que marcou a vida de tantos homens e de mulheres. E por isso sinto-me muito honrado, enquanto também filho da Igreja e naturalmente na minha qualidade de bispo da Diocese. É uma daquelas celebrações que nos toca a alma, toca o coração, toca-nos a todos, porque, acima de tudo, nos percebemos na continuidade, não é? Do trabalho, da vida, do sacrifício de muitos homens e mulheres que nos precederam, de muitas gerações e, acima de tudo, também percebemos que, passados 150 anos, tudo aquilo que foi pensado, a visão que Deus suscitou em tantos homens e mulheres e em Diocáceles, primeiramente, continua válida. Portanto, 150 anos depois, nós percebemos que temos um tesouro naturalmente num vaso de barro muito frágil, mas que é um tesouro que urge manter e cuidar. Portanto, é um dia efetivo de grande e muita alegria e também de gratidão a Deus. Finalmente, ainda no mês de outubro, as igrejas do Copic celebraram o encerramento do ano comemorativo dos 500 anos da Reforma de Lutero. O culto teve lugar na cidade de Lisboa, na Igreja Martinho Lutero, da Igreja Evangélica Alemã. Eu penso que nos tempos atuais
Nós temos uma grande preocupação em relação a certas formas de vivência religiosa que não têm em consideração uma certa flexibilidade e, sobretudo, a ideia de nós estarmos aqui a fazer um progresso, uma pesquisa, uma procura constante. Deus não é propriedade de ninguém. Nós somos parte dele, somos propriedade dele, mas ele não é nossa propriedade. E isso implica que na nossa vida de cristãos devamos a cada momento prescrutar um pouco a sua vontade e fazer com que a nossa própria vontade se compagine com a dele e não propriamente o contrário. Este foi um dos tópicos que eu penso que esteve presente na minha mensagem. Um outro tópico tem que ver com a extrema dispersão em que nós vivemos nestes tempos de pós-modernidade, em que as pessoas estão divididas por muitas coisas e perdem-se um pouco, perdendo o foco naquilo que é essencial e perdendo também muitas vezes a sua própria humanidade e essa dimensão do outro, que tem que estar presente no sentido em que o texto também nos diz que nós temos o dever de amar a Deus, mas temos também o dever de amar o próximo e, portanto, a nossa vida deve ser uma vida vivida na perspectiva do outro e não centrada em nós próprios, nem na satisfação dos nossos desejos primários ou secundários.